Um grande abraço para você que escolheu a Band Mais para continuar se mantendo muito bem informado nessa manhã de sábado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está se alimentando direito? Está comendo direitinho? Está fazendo a sua dieta? Não está cometendo exageros? Hoje o nosso assunto aqui vai ser a cadeia alimentar. Nós convidamos uma especialista, a Suzana Hoffmann, que é engenheira de alimentos, que vai nos ajudar. Vamos refletir um pouco sobre esse tema. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite. E aqui do meu lado, como sempre, a jornalista Ingrid Lopes, que está magrinha, não precisa fazer regime, mas certamente tem algumas questões para colocar para a Suzana. Já pode começar, então. Estou magrinha, mas a alimentação não tá aquelas coisas não, viu? Suzana, engenheiro de alimentos. Explica pra gente a função do engenheiro de alimentos, porque é uma função assim que não é tão conhecida, né? A gente fica na dúvida, o que você faz? Bom, é muito comum, né, essa dúvida, apesar de ser uma profissão que já tem muito tempo aí no mercado, né, é reconhecida aí na Unicamp, a Faculdade de Engenharia de Alimentos, de onde eu venho. E o engenheiro de alimentos, ele faz parte de toda a cadeia produtiva de um alimento que chegue até a mesa dos consumidores. Então, desde a seleção de matéria-prima, no seu controle de qualidade, toda a cadeia de produção desse alimento, a área de marketing, armazenamento. Então, é um profissional que atua em toda essa cadeia produtiva de alimentos. Antes da comida chegar à mesa da pessoa, é isso que eu trabalho? Antes da comida chegar à mesa da pessoa. Até o desenvolvimento de embalagem, maquinários para a indústria de alimentos, tudo que engloba essa cadeia, desde a colheita, da obtenção da matéria-prima, até que chegue o alimento final na mesa de um consumidor. Os ingredientes, vamos dizer assim, ou a quantidade de cada coisa que compõe um alimento também pode ser uma área de atuação do engenheiro de alimentos? Sim, a engenharia de alimentos também atua no desenvolvimento, né? Pesquisas de desenvolvimento, elaboração de novos produtos, novos compostos alimentares. Então, também é uma atuação do engenheiro de alimentos nessa área de desenvolvimento. Por isso que você sempre faz questão de diferenciar o engenheiro de alimentos do nutricionista. É uma dúvida muito comum, mas somos profissionais que atuam num ato de se alimentar em momentos diferentes, né? O engenheiro de alimentos, ele atua na área produtiva do alimento. O nutricionista, ele atua na área da saúde, né? E o nutricionista vai montar uma composição de uma dieta equilibrada ou adequada para cada indivíduo e vai usar o recurso produzido pelo engenheiro de alimentos para compor essa dieta. Mas quem gera os alimentos é a função do engenheiro de alimentos. E o que te levou a fazer a engenharia de alimentos? Porque não é uma profissão que você conhece uma criança e ela pensa, você é engenheiro de alimentos, Exatamente, né? Concordo. Na verdade, eu sempre tive muita aptidão, muito gosto, como um hobby, a cozinha, a culinária. Né, a culinária familiar, eu tenho referências muito prazerosas e lembranças muito gostosas das minhas avós, né, esse ato de comer, de sentar à mesa, isso era algo muito comum na minha família, então foi isso que me despertou o interesse por essa área. E sendo de Campinas, a gente também tem o Colégio de Tecnologia de Alimentos aqui de Campinas, o CUTU, que eu também fiz. Então tinha muita oportunidade e possibilidade de me especializar nessa área, né, e atuar de alguma forma nessa área de alimentos. Então fiz o Colégio de Tecnologia, né, em sequência a Faculdade de Engenharia de Alimentos, porque sempre tive essa aptidão para a cozinha, para a produção de alimentos, né, inicialmente como um hobby, né, como uma cultura familiar e depois como profissão mesmo, podendo atuar aí nessa cadeia produtiva de alimentos. Você tem uma empresa? Hoje eu tenho uma empresa, na verdade, muito mais voltada para gastronomia, né, do que industrialização de alimentos. E é muito mais voltada para a gastronomia, para uma culinária afetiva, o resgate de algo que é tão fundamental para todo ser humano, que é a alimentação. Né? E eu trago como veia, como cerne aí de hoje, esse novo empreendimento, essa referência afetiva da culinária das avós, da comida de verdade, de uma comida natural, equilibrada, numa dieta equilibrada. Esse é o intuito hoje. Um pouco na contramão da industrialização.
mas a gente não... Enfim, perdi a linha de raciocínio, desculpa. Na sua empresa, como você trouxe a culinária afetiva, né? A gente já conversou sobre culinária afetiva aqui e eu lembro que na época a nossa entrevistada comentou que foi uma questão glamourizada, que acabou ficando caro você comer uma comida afetiva. Como que você lida com isso na sua empresa? Qual é o seu foco? Na verdade, eu acho que a gente tem que tirar esse rótulo de que culinária afetiva, de comida de verdade, é algo gourmetizado, glamourizado. A comida afetiva é aquilo que te gera um afeto. Né? A nossa memória, muitos, eu acho que quase todos, devem ter uma memória de um prato que a avó fazia, uma tia fazia, algo familiar. E com certeza não é a complexidade dessa receita que guarda essa memória, e sim todo um contexto de afeto, um contexto de compartilhar, um contexto de alegria, né, do ambiente familiar. Então, para mim, eu acho que a comida afetiva vai muito mais nessa linha. A comida afetiva é o que você comeu hoje no café da manhã, é o que você almoçou, o que te trouxe um afeto e o que te afeta de alguma forma. Né, e que te traz uma reflexão do quão importante é esse ato de se alimentar e buscar ter um equilíbrio, né, uma relação saudável com a alimentação. Agora, conhecendo toda a cadeia, como você já disse, você é daquelas pessoas que fica assim, não pode comer isso, não pode comer aquilo? Eu falo que a diferença entre o veneno que mata e o medicamento que cura é a dose. Né? Eu acho que não existe um único alimento que seja vilão, e assim como não existe um único alimento que seja o grande salvador, né, da pátria, um super alimento. O importante de tudo isso é você ter o equilíbrio, de você ter uma relação saudável. A gente não pode descartar a grande importância da indústria de alimentos na distribuição desses alimentos, de você minimizar o desperdício, de você ter segurança naquilo que você consome, de você ter um determinado alimento disponível o ano todo, independente da sazonalidade dele. Né? E também toda a praticidade que um alimento industrializado te traz. Hoje, né, por conta de trabalhar com uma alimentação mais saudável, e a gente vê a situação séria de saúde pública quanto à obesidade, sobrepeso e tantas outras doenças crônicas geradas por isso, a questão dos ultraprocessados. Né, dos alimentos que são extremamente industrializados, cheios de aditivos químicos. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo. Salsicha em lata. Salsicha em lata. Eu acho que sim, a gente podia dar um conceito. Se você olhar o rótulo, né, e ler que existem vários nomes que você não tem ideia o que significa, é um ultraprocessado. Né? E são esses aditivos químicos, sintéticos, artificiais que trazem, né, o grande mal. Não que eles sejam um grande veneno, mas depende da dose. Né? A gente tem que equilibrar isso, porque muitas vezes é prático, é uma solução rápida. Isso não pode ser uma rotina. Né? É isso que causa o mal e desencadeia tantos problemas de saúde. Mas, por exemplo, quando a gente fala do nosso sal de cozinha, né, que a gente convive diariamente com esse elemento. Ele é natural ou ele é industrializado? A gente tem aí uma categoria do minimamente industrializado. Né? O nosso sal ele é aditivado de iodo, que é extremamente importante para a nossa saúde. E é num processo de industrialização que tem a inclusão do iodo na sua composição. Então, não é vilanizar um industrializado, mas é saber em que momento, a quantidade e não ser a base de uma alimentação saudável. Né? Uma alimentação saudável é uma comida de verdade, é um arroz, feijão, não precisa ser também de produtos caros, como nós temos aí grandes redes, né, que trazem uma alimentação saudável, os cereais, né, barrinhas de cereais, nem sempre. Eu acho que uma laranja é bem saudável e acessível. Barrinha de cereal é uma questão para mim, porque eu acho gostoso e às vezes eu tenho a impressão que a gente se engana, que a barrinha de cereal, se ela come 2, vale uma refeição. Não é tão saudável assim, né?
Tudo depende do contexto. E eu acho que é importante a gente criar um hábito de questionar, de ler o rótulo, de se informar. Às vezes é mais saudável você comer uma barrinha de cereal do que você passar seu dia todo sem se alimentar. Então eu acho que tudo depende do contexto onde está inserido esse consumo. Mas tudo que tiver muitos químicos, muitos aditivos, muitos nomes que não são comuns, né, que não são ingredientes de uma cozinha, esse eu acho que a gente tem que ter mais critério e cuidado no consumo. Suzana, quando você olha para os seus pais e depois olha para os seus filhos, qual a alimentação que era mais saudável, dos seus pais ou dos seus filhos? Eu acho que em casa nós carregamos uma boa herança de uma boa alimentação. Né? Meus pais também tinham que recorrer a situações às vezes muito práticas de um alimento pronto, de um alimento congelado, porque é a realidade, né, da rotina para poder adequar. Mas nós também tínhamos acesso a muita fruta, muita verdura, e é isso que eu busco colocar na minha casa. Né? Lógico, não é... As crianças são muito ofertadas, né, para esses alimentos industrializados, compartilham lanche na escola e muitas vezes se sentem até deslocados. Eu busco sempre colocar uma fruta, evito mandar muito suco, mesmo os naturais, os sem açúcar. Água é uma bebida muito saudável para o dia a dia. Né? Mesmo o suco deve ter ali o seu critério para o consumo. E tem uma situação muito engraçada que aconteceu com o meu filho mais velho. Em casa a gente nunca teve o hábito, não por não gostar, mas para não ter o hábito do consumo de ultraprocessados, como biscoitos recheados, salgadinhos, esse tipo de alimento. E uma vez fazendo compra com ele pediu para comprar um salgadinho. Eu falei assim, mas filho, você nem gosta. E realmente ele não gostava. Eu falei assim, ai mãe, mas quando eu vou na escola, às vezes eu tenho vontade de trocar meu lanche com um amigo. E ninguém quer o que eu levo. E eu não mandava para ele quiabo, né? Não mandava nada que fosse muito fora de uma alimentação. Quiabo é bom, eu gosto, mas né? O contexto da criança na escola. Mas assim, era tomatinho, era fruta, era um pãozinho recheado com um patê, um presunto e queijo, né? Mas mesmo assim, ele era excluído do compartilhar do lanche, porque o lanche dele era muito diferente da maioria. Isso é uma questão cultural também, né? Porque, assim, às vezes, criança, principalmente, que não tem, óbvio, a maturidade que a gente tem de dar a oportunidade para um alimento diferente. E se os pais dentro de casa não vão ensinar, eles vão ver o coleguinha levando uma coisa saudável e, às vezes, a primeira impressão que eles têm é não gosto, sendo que nem comeu, né? Então, vai da educação também, né? Vai da educação, eu acho que vai do fato de você criar isso como um acontecimento familiar. Né? A alimentação é um acontecimento familiar. Envolver, né? A gente está falando de criança, envolver a criança nesse preparo, né? Lavar um tomate enquanto você vai preparando o jantar e ter ali a criança te ajudando a lavar uma fruta, lavar um legume, uma verdura. Tem muita criança que às vezes nem consegue identificar, né? Uma cenoura, uma berinjela, uma abobrinha. E é uma pena, eu acho que a gente perde muito culturalmente, a gente perde muito como oportunidade de um momento familiar, de compartilhar. A mesa, eu acho que traz grandes benefícios muito além da nutrição, da alimentação em si, como um combustível necessário para o nosso dia. Nós vamos ao nosso rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, hoje conversando com a Suzana Hoffmann, que é engenheira de alimentos. A gente volta já. Voltamos com o segundo bloco do nosso Band Entrevista de hoje, falando com a Suzana Hoffmann, que é engenheira de alimentos. A gente estava falando antes você estava dizendo que tem crianças que às vezes não conhecem uma cenoura, uma abobrinha, mas tem que começar desde cedinho. Quando elas são criancinhas mesmo, as mães dão uma enrolada lá, fazem uma papinha, alguma coisa. Mas depois que cresce um pouquinho é difícil, né, Suzana? É difícil. E mesmo aquela história de que em casa de ferreiro o espeto é de pau,
eu também passo isso com os meus filhos. Eu acho que uma boa alimentação começa desde muito cedo, desde o ventre materno, com uma boa nutrição da mãe e depois o aleitamento materno, a introdução dos primeiros alimentos. E depois a criança ela vai naturalmente selecionando aquilo que agrada ao paladar dela. Mas cabe a nós, como pais, como educadores, nas escolas, na família, nós incentivarmos o consumo de bons alimentos, trazermos a criança para essa vivência da cozinha, porque isso eu acho que é o que gera uma relação saudável com a alimentação. Eu fiquei com uma dúvida de um comentário que você fez no bloco anterior. E eu relacionei com os conteúdos que eu vejo no TikTok. Eu sigo várias páginas de culinária, não cozinho para tudo isso, mas eu acho legal de saber. Algumas pessoas fazem um conteúdo mostrando o que você deve reparar na embalagem para comprar um alimento mais saudável. Eu vi, o último que eu vi, se não me engano, era de extrato de tomate. Falava que quanto menos ingredientes tiver, por exemplo, tiver tomate e sal, sódio, que era mais saudável. É isso mesmo? Quanto menos ingredientes, é mais tranquilo para a gente consumir no dia a dia? Sim, com certeza. Quando você for escolher um molho de tomate, tantos outros alimentos, um biscoito, farinhas, suco, todos esses alimentos, é importante ver o rótulo, porque muitas vezes a gente compra achando que está comprando um alimento mais saudável para o nosso dia a dia, e estão ali nas letras miúdas que existem tantos ingredientes que você não esperava encontrar ali. Eu acho que os alimentos industrializados, principalmente o minimamente industrializado, esse que tem o mínimo de intervenção, o mínimo de adição de ingredientes que não são naturais, eles trazem uma praticidade para o dia a dia muito conveniente, que ajuda muito no dia a dia. Por exemplo, um extrato de tomate, um tomate pelado em lata, até um molho de tomate. A gente só tem que tomar cuidado com essas pegadinhas, para a gente não ficar refém de uma alimentação que o nosso objetivo é que seja saudável e prática, e no fim a gente pode estar sendo levado a consumir um alimento que não vai trazer esses benefícios todos que são esperados. Agora a gente tem que ser treinado para isso, Suzana? Eu não sei porque vocês mulheres adoram o supermercado, eu odeio o supermercado e eu olho no máximo data de validade. Agora você quer que eu pegue uma lata de milho industrializado e vá ler ainda o que tem? Não dá, Suzana. É uma escolha individual. Eu acho que é importante a gente refletir. É importante, se você está buscando uma alimentação saudável, é óbvio que as indústrias, elas produzem de acordo com uma legislação prevista. Nada disso, ou pelo menos a maioria, se submete a essa legislação. Temos órgãos fiscalizadores para que tenha segurança nesse consumo. Mas a indústria, ela te oferece. E cabe a você fazer a escolha, o quanto daquilo vai entrar no seu dia a dia, o quanto daquilo é adequado para o seu dia a dia, Então, é só não sermos, como eu diria, uma criança fazendo compras, que não tem esse critério, porque é algo que é tão importante para a nossa vida, que é uma alimentação, é a nossa saúde, isso tanto hoje quanto a longo prazo, Hoje a gente tem uma longevidade maravilhosa, porque tivemos acesso a tantos recursos, mas que a gente possa vivê-la plenamente, essa longevidade com o máximo de saúde possível. E isso cabe fazermos escolhas, não só na alimentação, mas em todo um estilo de vida. Na prática de uma atividade física, restringir consumo de álcool, tabaco, tantas outras coisas que a gente sabe que podem prejudicar a nossa saúde. E a alimentação é todo dia. Então, se formos negligentes com aquilo que fazemos todos os dias, provavelmente a gente vai ter depois as consequências. E aí também eu entendo que é uma questão de hábito. Você não vai toda vez no mercado olhar todas as embalagens para ver qual é o melhor. Você vai ver uma vez e provavelmente na próxima você vai lembrar.
Anota, tira uma foto, não é? Porque parece fácil, né? Faz um TikTok, Edson, tem um monte de conteúdo assim, as pessoas já mostram esse ou esse e vai selecionando qual que é mais saudável, de acordo com os ingredientes, tem gente que explica, e eu acho esse tipo de conteúdo muito legal, porque assim, eu não tenho tempo para ficar cozinhando, mas quando eu vou ao mercado, eu realmente procuro, só que eu só passei a olhar a embalagem depois que eu vi que quanto menos ingredientes que eu desconheço tiver, melhor, né? Eu acho que é um assunto que tem que estar sempre em pauta, porque faz parte da nossa rotina. Então é importante a gente, seja acompanhar o TikTok, seja acompanhar... Tem muita gente no Instagram, as mídias sociais nos trazem essa facilidade, né? Tem muita gente que decodifica tudo isso pra gente. E muita gente fazendo trabalho bacana, tantos canais também de culinária simples, de receitas práticas, porque hoje é uma realidade, uma necessidade de uma alimentação prática, né? Nossas avós faziam o molho desde a colheita do tomate. Hoje não é uma realidade, a gente tem que adequar, equilibrar, mas acho que a partir do momento que você tem um critério, uma preocupação, a gente vai aprendendo. Agora, a pandemia foi uma grande vilã nessa história de alimentação, não é, Suzana? Olha, eu li um livro recentemente muito interessante e que traz, né, algumas reflexões sobre o impacto da pandemia no nosso hábito de se alimentar. Nós tivemos fatores muito negativos, né, por conta de estresse, de preocupação, de ansiedade. A gente viveu momentos assim, muito difíceis, de muitas incertezas. E eu acho que isso gerou uma ansiedade e reflete, né, na alimentação. Mas também eu vi muita gente ir para o fogão, muita gente redescobrir esse hábito. Quantas pessoas no meu condomínio passaram a produzir pão, bolo, torta, né? E reaprender os prazeres em torno do fogão, da cozinha. E muitos, porque foram obrigados, afinal, né, passamos a viver dentro de casa e tudo acontecer dentro de casa. Então, para alguns, eu imagino que tenha sido um desespero. Quem não tem aptidão, não gosta ou não tem as habilidades para isso. Mas eu acho que para muita gente isso se tornou um hobby. Foi o resgate de um hábito, né? de uma rotina familiar tão importante, que é a alimentação. Até porque na pandemia até delivery, né? Diminuiu muito, então não estava tão fácil até para pedir qualquer alimento que fosse rápido, né, um fast food, alguma coisa assim. Então as pessoas tiveram que realmente exercitar, né, o ato, porque mercado não era um lugar seguro, né, muita gente ali. Delivery também não rolava. Eu, lá em casa, a minha mãe sempre foi de cozinhar tudo, só que como a gente passou mais tempo, eu voltei a fazer coisas com ela. E foi bem gostoso, apesar de eu não ter a menor noção do que eu tô fazendo, eu sei fazer um arroz é bom, mas é gostoso, cozinhar é bom, né? E quando a gente cozinha sabendo que tá fazendo uma coisa saudável, parece que você já se sente mais seguro. Eu já me sinto melhor para comer, porque eu gosto de comida saudável, só não sei fazer. E foi muito interessante na época da pandemia, porque eu já trabalhava, né, no serviço de alimentação. Então, assim que todo mundo foi para casa, eu fui muito demandada para produzir bolo, pão, torta, alimentos que trouxessem essa sensação de conforto. Porque eu acho que era uma busca, né, uma compensação emocional pelo momento que nós estávamos vivendo, principalmente no início da pandemia, de muitas inseguranças. E depois, eu acho que o pessoal exagerou a mão nos bolos, pães e tortas e doces. Foi uma mudança gradual e as pessoas passaram a me demandar uma alimentação mais equilibrada. Muitas famílias eu atendi com a alimentação do dia a dia, porque na casa tinha o pai, a mãe, os filhos, muitas vezes a avó ou uma ajudante para contribuir ali com aquela rotina. E precisava da sopa, do arroz feijão, do filé grelhado, do legume refogado. E foi interessante ver essa mudança de comportamento, porque despertou, né, o interesse, despertou a necessidade, a reflexão do quanto isso era importante na rotina familiar, mesmo sendo ela dentro de casa, num segundo momento da pandemia.
Bom, já caminhando para a parte final do nosso programa de hoje, do nosso Band Entrevista, eu queria pedir para você deixar os seus contatos, quem quiser alguma dica, quem está meio fora de forma, assim, quem nem eu quiser dar uma recuperada, faz como? Como que as pessoas te acham, Suzana? Bom, podem me encontrar através do Instagram, Empório Angelina. Angelina é em homenagem, inclusive, a uma das minhas avós, então é uma homenagem a ela. E é onde conseguem meus contatos, seja no Instagram, lá também tem telefone de contato para eventos corporativos, eventos sociais, almoço de família. Hoje eu digo que o Empório Angelina, ele vem para trazer soluções gastronômicas, seja ela desde os lanchinhos do filho, a um almoço de família, a um evento, ao encontro de amigos, para o que precisar. Muito obrigado pelas dicas valiosas que você nos deu aqui hoje. Foi um prazer, eu que agradeço. Tchau, Didi. Tchau, Edson. Obrigada, Suzana. Nada mais seguro do que falar de alimentos como engenheira de alimentos, né? Falar com quem conhece. Exatamente. Nós estaremos de volta no próximo sábado com mais um Band Entrevista. Tenham um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Tchau.